Pessoal, então a gente vai finalmente fazer uma primeira hora de estudo de Svelte aqui, entendendo que essa ferramenta, como que ela pode ajudar a gente. Nesse primeiro momento a gente vai fazer muito mais teoria, eu imagino. Se lá no meio a gente quiser fazer uma prática, a gente coloca alguma coisa em prática. Mas a ideia é a gente entender qual que é a ideia do Svelte, por que ele existe e como que ele vai ajudar a gente. Então se liga aí, se você quer contribuir nesse vídeo, deixa seu comentário, o que você acha do Svelte, se você tem feito projetos com Svelte, se alguma coisa que você assistir nesse vídeo que você gostar, comente aí também. E vamos pro videozão. Então para você, se você quiser acompanhar os estudos, na verdade, você nem precisaria desse vídeo. O Svelte, ele tem esse learn.svelte.dev. Cara, isso aqui é sensacional. Learn Svelte Dev. E eu tava montando as aulas de Svelte, de repente eu caí nesse site aqui, que é um site de tutorial deles para ensinar Svelte. Aí eu falei, ué, tá tudo aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma leitura por cima das coisas que estão aqui, já colocando em prática, porque eles já deixam um terminalzinho aqui, umas coisinhas pra gente ir testando, né, um editorzinho de código, e a gente vai entendendo o que é o Svelte e já vendo na prática algumas ideias que ele vem trazendo pra gente. Aqui, nesse tutorial, ele tá dizendo que você vai encontrar tudo que você necessita aqui para entender sobre o Svelte e o que é o Svelte. Então ele é uma ferramenta, foi criada ali pelo... como que é o nome dele? Deixa eu lembrar o nome dele. Rick Harris, o nome dele. Mais ou menos em 2016 ele criou essa ideia. Qual que é a ideia, né, por trás do Svelte? Por quê? Por que ele criou mais uma coisa? A ideia é que ele trouxesse de uma maneira descomplicada um open source framework que mexesse com os componentes, que fosse também já pré-compilado, então ele é entendido como um compilador. Quando você deixa um arquivo .svelte, ele já vai meio que compilando as coisas para você. Ele não cria uma Virtual DOM como um React cria, um Vue cria. Então a ideia dele é trabalhar direto na DOM, é ter reatividade em cima dele. Então a ideia de reatividade que a gente constrói com outros aplicativos, ele quer colocar tudo aqui de uma maneira bem simples também. Então ele é mais um framework em JavaScript, um framework que já é compilado, beleza? Essa é a estratégia dele. É feito para ser um pouco mais leve, mais de boa, assim, para você codar, sem muita complicação teórica. Porém, claro, todo framework ele tem regrinhas, a gente precisa entender quais são as regrinhas do Svelte. Nesse Learn Svelte aqui, a gente tem esse momento introdutório, que é o que a gente vai estudar, essa parte 1, beleza? Porque eu acho que isso daqui, tô chutando que vai dar mais ou menos uma hora pra gente entender todas essas coisas do Svelte aqui. Por exemplo, como é que vai funcionar um componente, a gente vai criar um componente, como que é a reatividade nele, como são as propriedades, como que são as coisas lógicas, porque ele é baseado em template, então if, each, o loop, essas coisas a gente coloca direto, entre aspas, no HTML. A gente tem aqui a parte de eventos, como que a gente faz o bind das informações. O que é bind, né? Bind é aquela ideia, eu mudo uma informação no input, ele já muda em outro lugar ao mesmo tempo. Enquanto eu estou mudando, ele está mudando porque estão ligados. Bind significa ligar. Então, é como se as coisas estivessem ligados, esses dados ali. Tem o ciclo de vida dele pra gente entender e também tem a parte de stores, que é um gerenciamento de estado, que pra mim, cara, é uma coisa mais linda do Svelte 4. No Svelte 5 já tem uma coisinha diferente, mas aqui a gente vai estar estudando o Svelte 4, o Svelte 5 ainda vai chegar, beleza? Então a gente tá aqui nessa introdução do Svelte. Outra coisa bem legal de você saber do Svelte é que no ambiente, no universo Svelte, existe o Svelte Kit. O Svelte Kit, ele é como se fosse um Next.js para o React, ou um Nuxt para o Vue. O que ele é? Ele é uma caixinha de ferramentas onde você vai conseguir fazer front-end, back-end, server-side rendering, aquele negócio de rotas e tudo mais. Tudo dentro do princípio do Svelte Kit. Mas aqui a gente vai tentar olhar só para o Svelte em si mesmo, tá bom? Aqui, para você entender o que a gente vai estudar, você precisa ter familiaridade com HTML, CSS e JavaScript, porque senão não dá para entender muita coisa, tá? Cada sessão aqui vai mostrar um exercíciozinho pra gente tentar resolver. Existe um botãozinho Solve, caso a gente não consiga resolver o exercício, a gente clica no botãozinho, então você vê que é um tutorial muito dinâmico que eles fizeram, por isso que eu volto a dizer, você nem precisaria desse vídeo, mas o que a gente tá fazendo aqui? Estamos estudando juntos, aqui tá o seu parceirão de estudo, o Maicão com você, seu professor, então a gente vai estudar juntos, baseado nessa plataforma que eu achei maravilhoso. Então, para a gente criar o nosso primeiro componente, a gente precisa entender como que ele é composto dentro do Svelte. Então no Svelte ele tem diversos aplicativos, diversos arquivos .svelte e ali é onde a gente define um componente. Um componente, o que ele é, no final das contas, né? Para quem não sabe, um componente é uma parte reutilizável de código. Então, se eu tenho uma lista de cards, por exemplo, né? Um monte de elementos assim, eu vou precisar ficar repetindo esse elemento. Eu não vou ficar fazendo, né, o HTML de cada um dos elementos. Eu faço o HTML de um deles e depois eu repito ele quantas vezes forem necessários. Essa é a ideia de um componente. A gente reutiliza um bloco de HTML, CSS e JavaScript, a gente reutiliza no nosso arquivo ou no nosso aplicativo em vários lugares. Essa é a sacada e ele então está sempre dentro de um arquivo .svelte. O app.svelte, ele é o primeiro arquivo de um projeto
Svelte que a gente criar, primeiro é o app.svelte, tá? Por padrão. Então aqui a gente vai, nessa primeira lição que ele está colocando aqui, na criação do nosso primeiro componente, a gente vai pegar aqui e renderizar alguma informação para a gente entender como que funciona uma variável, como que funciona a ideia do template dentro de um componente. E a ideia que ele está falando é o seguinte, olha, num código Svelte, você pode colocar aqui direto o script, beleza? Inclusive, uma coisa que eu achei bem legal nesse Learn Svelte é que você não consegue copiar e colar aqui. Ele exige que você digite as coisas. Então, note como que é feito um arquivo .svelte. Você coloca o script, você vai colocar o HTML e posteriormente você pode colocar um estilo caso você queira. Aqui no script, para você criar uma variável e utilizá-la aqui embaixo, você vai criar nessa parte do script, let name, por exemplo, que é o que ele colocou ali, e o nome está Svelte, beleza? Se você quer utilizar aqui, você vai simplesmente colocar o parzinho de chaves e colocar aqui name. Pronto. Hello Svelte, ó. Olha aqui embaixo como está renderizado. Ele já puxou a informação daqui e colocou aqui. Magicamente assim, não tem muita complicação. Se você tiver vindo de um React da vida, tem toda uma estrutura para você fazer esse pequeno detalhezinho aqui para renderizar, né? Você vai ter que fazer uma função, essa função vai retornar um JSX, é outra parada lá dentro do React. Aqui é o script mesmo e toda essa parte está sendo renderizada. É que aqui, nesse carinha, eu acho que ele não mostra, que pena, nesse Learn Svelte ele não mostra como que vai estar sendo renderizado isso daqui depois, mas tudo isso daqui é transformado, obviamente, ele está pré-compilado, então ele vai transformar tudinho isso daqui em JavaScript depois, em outro momento, tá bom? Então dessa forma, o que a gente fez? A gente acabou de criar uma variável e estamos referenciando ou usando ela aqui no nosso HTML, como se fosse um templatezinho. E aqui ele está dizendo ainda que você pode usar um JavaScript aqui, dependendo do tipo da variável. Então aqui a gente tem o toUpperCase, que vai deixar tudo em caixa alta pra gente. Legal, né? No Svelte é obrigatório o JavaScript vir antes do HTML? Olha, é boa prática você fazer dessa forma, o script, o HTML e depois o style, tá bom? Eu já vi códigos diferentes disso, mas essa é uma boa prática. Bom, agora a gente pode ter também atributos dinâmicos. Então, o que seria um atributo dinâmico? Significa que eu tenho uma imagem aqui em cima, definida, aqui eu estou referenciando ela dessa forma, aqui a gente usa o source e posso, então, nesse atributo do source, dinamicamente utilizar uma informação que está vindo de outro lugar, tudo bem? Aqui ele também vem falando que toda imagem seria bom ter um alt, né? Então aqui a main dances, seria legal toda a imagem ter um atributo alt, porque isso é para a gente ter acessibilidade. É uma maneira das pessoas que não conseguem enxergar, elas pelo computador então elas vão conseguir ouvir, no caso, né? Vão conseguir ouvir essas informações aqui sendo lidas. Também é bom para um SEO da vida que ainda não enxerga as imagens, então a gente descreve uma imagem aqui e tá tudo certo. Muito bem, então de uma maneira bem tranquila a gente pode fazer dessa forma e existe um shorthand para isso, que seria um atalho para a gente usar esses atributos dinâmicos. O atalho seria simplesmente se o nome do atributo, que é nesse caso search, é src, é o mesmo nome que eu usei na variável, então eu posso simplesmente tirar essa informação e deixar apenas dessa forma. No Svelte ele permite você fazer isso também. E aqui ele ainda está dizendo para a gente criar um outro aqui, né? No man, não é isso que ele está falando? É a name, tá? Beleza. Ele está dizendo para a gente usar o name aqui, então aqui é o Rick. Então, man dances. Aqui, ó. Name dances. Então aqui ele estaria dizendo Rick dances, ok? Estilizando, como que funciona o esquema agora de estilização dentro do Svelte? Então um componente em Svelte, você já entendeu, ele é composto pelo script, ele é composto pelo HTML, nem sempre eu preciso usar o script, às vezes eu vou precisar só do HTML, às vezes eu vou precisar só do HTML e do CSS, que é o que ele está mostrando aqui. E se eu quiser usar um estilo, eu posso simplesmente vir aqui e colocar o estilo aqui. Então aqui está uma cor Golden Rod, beleza? Já mudou a cor aqui, ó. Pode observar que isso está sendo feito em tempo real. O Font Family, aqui ele está pedindo para a gente colocar um Comic Sans MS, beleza? Ou Cursive. E ele está pedindo um Font Size de 2em. Tá ali, tá feito a questão do componente. Dentro do componente você pode colocar então a tag Style. E dentro da tag Style você começa a fazer as suas estilizações. Interessante que parece um pouco com o Vue, disse o Felipe ali. Na questão da simplicidade, né? O Vue, se bem me lembro, ele vai ter uma parte de template, né? Tem uma parte de script também e tem uma parte de estilo também. Tudo isso dentro do mesmo arquivo. Essa é a sacadinha que eu particularmente gosto muito disso. Sempre gostei muito disso, tanto no Vue e gosto muito disso no Svelte. Acho bem simples de fazer. Agora, é interessante a gente entender que esse style aqui, ele é fechado para esse componente. Eu não consigo acessar, ou esse pezinho aqui, ele não vai funcionar em outro componente. E a gente chama isso daqui de escopo. Então é o escopo fechado
para o componente. Se eu quiser usar isso aqui em outros componentes, eu tenho outras estratégias de serem feitas, tudo bem? A gente pode ver isso em outro momento. Muito bem, então aqui a gente vai ver agora como que funciona a gente ter componentes um dentro do outro. A gente chama isso de nested components. Como que faria para ter múltiplos componentes, um componente chamando o outro. Então, na parte do nested aqui a gente precisa construir alguma coisa, deixa eu ver se ele já está construindo, não, esse aqui já está construído, beleza. Aqui a gente vai importar esse componente através do script, tá bem? E a gente usa o mesmo import, export, muito parecido com o ECMAScript 6 que a gente já conhece, o import, export, né? Nested from, a gente chama aqui de nested.svelte, belezinha? Então aqui a gente está importando ele, e para usar ele, a gente pode colocar aqui, nested, usamos o componente aqui. Note que, super importante você entender isso, ó. Lembra que eu falei que esse estilo era fechado a esse componente app? Olha que interessante. Ele está aplicando o P aqui, mas não está aplicando no nested. Veja que no nested também tem uma tag P, mas ele não aplica. Tudo bem? O escopo é fechado para esse componente app Svelte. Mesmo a gente importando outro componente para cá, ele não vai passar o estilo para o componente. Tudo bem? Se eu tivesse um estilo lá, tudo bem. Então, uma coisa de boa prática que ele diz aqui pra gente é que a gente coloca a primeira letrinha de um componente como maiúscula, tanto no nome do arquivo quanto no nome do componente. Isso aqui é uma boa prática para que a gente possa distinguir entre elementos HTML e elementos do Svelte. Bem tranquilo, né? Bem massa mesmo. Então tá, vamos lá, o Wilson disse ali, ó, nunca entendi essa parte dos frameworks e bibliotecas, a gente aprende no HTML básico a nunca usar CSS inline, aí vem alguns frameworks e bibliotecas e tá com as coisas inline. Nesse caso não tem nada inline aqui, nesse caso específico não tem nada inline, tudo bem? Aqui tá separado pelo bloco de estilo, tá bom? Inline seria, eu imagino, dentro aqui a gente colocar direto as coisas aqui. Mas fique em paz, isso aqui são metodologias, né? As pessoas acabam estudando e veem que faz sentido ou não. Por exemplo, a gente colocar um utility first, que é um tailwind, né? Cheio de classes, né? Agora, falando um pouquinho de HTML tags, a gente pode notar, a gente sabe disso, que nos HTMLs a gente usa o sinal de maior e de menor para especificar que aquilo ali é uma tag HTML. No Svelte, quando a gente vai criar uma variável, uma string, e a gente usa um HTML lá dentro, olha, aqui eu gostaria que fosse um HTML, tá vendo? Porém, ele vai entender e vai interpretar tudo como uma string. É a maneira dele entender que é string. Mas eu posso dizer para ele que essa linha específica dessa string, eu gostaria que ele interpretasse como um HTML. Então eu coloco um @HTML aqui, beleza? E aí ele vai interpretar essa parte como um HTML. Tá vendo? Ele interpreta certinho para mim e essa parte da string ele entende, então ele vai pegar a string e vai transformar em HTML. Ele deixa uma anotação aqui muito importante para a gente ter cuidado com cross-site scripting, o ataque XSS. O que é isso? Significa injetar algum tipo de script aqui e isso impactar negativamente a nossa aplicação, porque esse @HTML ele vai querer transformar isso daqui certinho pra gente em HTML. Então, se esse código aqui tiver algum tipo de injeção de script malicioso, ele poderá entender esse script e rodar na nossa aplicação. Então, ele fala aqui que ele não faz a sanitização, a gente chama isso de sanitização, ou seja, perceber certinho se o código que está sendo inserido ali ele é confiável. Então ele sempre diz, quando formos usar isso daqui, nós precisamos saber certinho a fonte do código, da onde ele está vindo, para saber se ele faz sentido a gente transformar esse código em um HTML mesmo e não ter um problema depois de um cross-site scripting, beleza? Show de bola, essa foi a introdução do componente. Muito simples de entender os componentes, a parte de introdução de componente, show de bola. Agora a gente vai para a parte de reatividade. A reatividade é aquela sacada que, uma das coisas mais legais que vem nos frameworks, é a gente poder... a gente não precisar, por exemplo, ir lá buscar uma tagzinha, ó, ter que encontrar o botão. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no botão. Se tivesse com JavaScript puro, eu teria que encontrar o botão pelo meu document, query selector, etc. Pego o botãozinho. Aí quando eu pegar o botão, aí eu aplico nele um on-click ou alguma coisa assim. E aí quando aplicar vai rodar uma função. Então eu estaria fazendo passo a passo disso. Quando eu pegar e rodar essa função, eu vou ter uma variável, count, por exemplo, e aí essa variável eu tenho que atualizar ela, etc, etc, etc. Aqui ele fica de uma maneira um pouco mais simples, nessa reatividade com a DOM. A gente consegue de uma maneira mais tranquila resolver essas questões. O primeiro caso que ele está mostrando aqui é um caso de um evento. A gente colocar on, 2 pontinhos, e a gente coloca o nome do evento que a gente quer, tudo bem? No Svelte 5, se bem me lembro, você não precisa mais colocar os 2 pontinhos, mas aqui a gente está falando só do Svelte 4 ainda. O 5 ainda está em uma fase de sair, daqui uns dias ele sai, quem sabe. Então aqui nesse caso eu estou falando que quando eu clicar, eu vou rodar a função increment. Isso aqui já vai fazer a função rodar.
tudo bem? Aqui a gente só tá fazendo o quê? Pegando a variável count, que tá aqui começando como 0, por isso que eu consigo ver 0 aqui, e ele tá dizendo o seguinte, se o count for igual a 1, então, num algum momento, esse times aqui vai ficar uma vez, né? Clicado uma vez. Se for acima de 1, ou diferente de 1, na verdade, né? Diferente de 1, ele vai transformar em times, é isso que ele está fazendo aqui, uma coisa de JavaScript simples, né, que está sendo rodado aqui, que é o famoso ternário em JavaScript, bem tranquilo, beleza? Então aqui ele está falando, se você quer agora atualizar o seu componente, é só você colocar um count mais 1 e fechou. Quando às vezes você clicar aqui, ele vai estar atualizando. Para quem vem do ambiente React, não é simples assim, você vai precisar criar um estado. Você tem que mudar o estado, porque no React você não pode atualizar o mesmo carinha, você tem que criar um novo carinha, ou seja, tem toda uma ciência por trás para você fazer um negócio simples desse. Aqui é bem mais tranquilo, criei uma variável, essa mesma variável eu estou atualizando, essa mesma variável eu estou usando aqui. Então o que ele entende? Ele entende que toda vez que esse daqui for modificado, esse count for modificado, ora, ele tem que refletir aqui também. E que momento vai ser modificado? Quando for clicado nesse botão. Bem tranquilo. Então ele entende todas essas paradinhas aqui pra gente. Vamos lá. Declarações. O Svelte, então, automaticamente ele vai atualizar a DOM quando o seu estado mudar. Quando o seu componente mudar alguma coisa no estado. Você não precisou criar um estado nem nada. Olha só, então você não vai precisar se preocupar com a questão de criar os seus próprios estados ou ficar manejando, gerenciando, porque ele mesmo cria, você cria uma variável, ele entende o estado e ele vai gerenciando isso para você. Então, ele vai entendendo que se houve uma mudança, ele também vai mudar em algum outro lugar. O que significa isso? Significa que existe um tipo de reatividade de declaração. Você pode fazer declarações. O que são as declarações? É um sinal diferente, porém diz que é um sinal muito válido no JavaScript. Quando você colocar esse dólar e 2 pontinhos, qualquer coisa que você colocar na frente agora será entendido como uma declaração reativa. Ou seja, nesse caso eu estou criando uma variável chamada doubled. Quando o count mudar, e que horas que ele vai mudar? Quando eu clicar no botão. Ele vai vir aqui nesse doubled e vai multiplicar o count e atualizar o doubled. Então eu posso pegar esse doubled e usar ele aqui, né? Aqui ele está usando após o botão. Então, ó, é um P, aqui a gente coloca o count, doubled, is doubled. Nesse momento é 0. Então, quando eu clicar no botão, o que ele vai pensar? Cliquei no botão, ele veio aqui no increment, mudou esse carinha, incrementou, beleza. Esse carinha mudou, ó, o count mudou, nessa linha reativa, essa declaração reativa, ele entendeu que o count mudou. Se ele entendeu, então ele vai atualizar esse cara, obviamente ele está atualizando essa variável doubled, que a gente está usando aqui. Parece uma coisa muito simples, você fala, tá, é meio estranho, meio simples, mas olha que legal o que é que você pode fazer com essa declaraçãozinha. Você pode usar o dólar aqui nesse caso, colocando um console log, por exemplo. Aqui ele estava colocando the count, ó, the count is count, beleza? Aqui ele vai colocar direto no console log pra gente, vamos abrir aqui o console log, ó, todas as vezes que você mexer, ó, ele tá atualizando o console log. Então, isso aqui não é uma questão de apenas uma variável, isso aqui é uma questão mais complexa. Você poderia estar colocando aqui um bloco em JavaScript, ó, criar um bloco aqui e dentro desse bloco você pode rodar quantas coisas você quiser, por exemplo, beleza? Pode rodar quantas coisas quiser, ele tá mostrando ali. E além do mais, ele tá mostrando a gente colocar um if. Quer dizer, se você pode colocar um bloco, você vai poder colocar um if também, ó. Se count for maior ou igual a 10, então você pode pegar e colocar um alerta. Nesse caso ele tá falando ali, ó, alerta count is hide. Só colocar dessa forma, tá bom. Ok? E aí ele tá pegando o count e zerando depois, só para dizer que chegou em 10 ele vai zerar. Então, ó, quando chegar em 10, ele vai aparecer o alert e vai zerar o count. Ou seja, essa ideia reativa aqui, ela não é apenas para uma simples variável, o que já seria muito legal, mas ela é para você fazer blocos, inclusive um bloco de if e tudo mais para você verificar. Tudo bem? O Svelte parece ser tão simples, o pessoal usa React. Exatamente, é que o mercado acabou indo muito mais para o lado do React, tanto é que o Svelte ele vem depois para justamente tirar um pouquinho da complicação que um React trouxe na vida das pessoas. Porém, em termos de mercado e oportunidades, pessoal, um Svelte ele não tem tanta oportunidade assim. Porém, nada impede você de dominar essa ferramenta, criar suas aplicações com essa ferramenta e começar a popularizar isso. Tudo bem? Bom dia, Maicão, disse o João Vitor ali, beleza? Eu não entendi muito bem, deixei passar, acho, mas essa declaração reativa é apenas do Svelte? Apenas do Svelte. O Svelte aqui tá entendendo. O que eles comentaram aqui é que o código parece um pouco não convencional, mas ele é um código válido. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, tudo bem? Ele é um código válido. Ó, os 2 pontinhos, ele é um código válido. Chama-se labeled statement. O que eles usaram? Eles se apropriaram do dólar, o dólarzinho, tudo bem? E os 2 pontinhos. Então, obviamente, ele sempre vai querer prevenir você
que não crie variáveis com dólarzinho. O dólar também tem outro significado mais pra frente, a gente vai ver no Svelte. Então aquele sinalzinho de dólar com os 2 pontinhos, eles usaram para tudo que você colocar ali na frente, ele seja reutilizado depois como uma ideia de ser reativo. No JavaScript, isso já é possível para você fazer o quê? Eu quero ter esse for e eu quero dar um nome para esse for, por exemplo. Ou if, eu quero dar um nome para ele. Então eu vou dar um nome para ele, que é o loop 1, por exemplo. E aqui eu vou continuar esse loop 1 em algum momento. Em vez de eu criar uma função apenas para rodar um for, ou apenas para ter um if, eu vou lá e crio um nomezinho nele, ou em vez de eu colocar uma variável, enfim, eu tenho esse nomezinho para usar mais tarde. Então isso é uma coisa normal do JavaScript, é isso que ele quis dizer, tudo bem? Que os 2 pontinhos ali é algo normal do JavaScript, eles só se apropriaram do dólar com os 2 pontinhos para que possa fazer todo esse bloco ser reativo, tudo bem? Acontece lá primeiro para depois chegar aqui no Brasil, e quem sabe em breve um Svelte, eu estudo Svelte já tem, sei lá, uns 3, 4 anos. Deixa eu refrasear isso daqui, senão vai parecer estranho. Há 3 anos, mais ou menos, eu criei vários aplicativos em Svelte, comecei a estudar Svelte e falei, caramba, isso aqui vai chegar no Brasil com força. Já são 3 anos e não chegou. Então, com força. Tem, mas não chegou com força. Então, assim, não criem grandes expectativas. O que eu faria se fosse vocês? Estudaria e veria se faz sentido vocês serem arautos da parada. Tipo, cara, eu vou criar projetos assim, projetos open source, eu vou trazer para minha empresa, porque em termos de qualidade de projeto, em termos de resolver problemas, cara, o Svelte, com o Svelte Kit também, resolve muitos dos problemas. O problema é que existe um hype em cima de React. É isso, tá bom? Beleza, então vamos lá, continuando. O que a gente vai ver aqui agora é como que se atualiza arrays e objetos ali com essa ideia do Svelte. No Svelte, não faz sentido a gente ficar usando métodos de array como o push, splice, essas coisas como a gente faria para adicionar elementos, tá? Porque ó, nesse caso específico que ele já criou aqui, esse add number, ao a gente clicar no add number, se usássemos o push dessa forma, teoricamente, no JavaScript purinho, esse numbers já estaria recebendo aqui o numbers mais um, length mais um, né? Que seria aqui 4 mais 1. Ele já estaria colocando aqui 5, 6, 7, mas no Svelte, essa reatividade não vai funcionar dessa forma, tudo bem? O que ele recomenda a gente fazer? Ele recomenda a gente simplesmente pegar o numbers, e nesse caso sim, usando estratégias como o spread operator, por exemplo, a gente deixa os numbers ali e colocamos aí, no caso, numbers length mais 1, tá bom? Aí nesse caso específico, já funciona legal a reatividade, tá? Então nesse caso a gente precisaria estar atualizando de fato a variável e não entrando com função dentro dela para atualizar, tá? Esse caso específico aqui a gente precisa atualizar a variável inteira com o sinal desse assignment, né? Atribuindo novos valores. Então eu estou pegando os valores antigos e adicionando mais um valor novo, tá tudo certo. Aqui nesse caso a soma, ela está sendo reativa, então ele está fazendo aqui só um reducezinho aqui pra gente, para poder aparecer dessa forma que a gente está vendo aqui, tudo bem? Depois nessa parte aqui. Bem tranquilo, tá? Então é só entender isso, é muito importante porque coisas como, sei lá, pop, shift, essas coisas que estariam mexendo diretamente no array, não é a sacada do Svelte. O Svelte é, cara, beleza, você quer atualizar um array, você tem que atualizar o array inteiro, beleza? Você tem que tirar tudo que tem lá dentro e colocar tudo de novo. E isso aqui a gente já faz, isso aqui em outras programações funcionais, React da vida a gente já faz, né? Qual a característica da ferramenta? Tipo, qual a forma ou funcionalidade do projeto que o Svelte ajuda a resolver? Romeu, qualquer tipo de projeto, HTML, CSS, JavaScript, front-end, e também com o Svelte Kit você pode fazer uma ideia estilo Next, sendo front-end e back-end também, tudo bem? Qualquer projeto, qualquer um que você pensou aí, eu faria isso com o Next, você poderia fazer com o Svelte Kit tranquilamente, tá bem? Bom, vamos ver um pouquinho agora sobre essa questão de declaração de propriedades, né? Porque todo componente tem propriedades e como que funcionaria as propriedades no Svelte. Bom, no Svelte, então, a ideia de você passar uma propriedade para um outro componente não é nada muito difícil. Você tem aqui a ideia de colocar um export na frente da sua variável que você criou para usar no componente. É um pouco diferente, claro, do S6 Modules, porque no S6 Modules, qual que é a ideia? Quando a gente está exportando uma answer, a gente está querendo usar uma answer aqui. Só que o que ele entende? A gente está usando aqui. A gente não precisou importar ela, a gente está usando direto nesse componente, pode deixar que depois o Svelte ele já entende, só porque você colocou dessa forma e está usando aqui, ele já entende. Isso aqui é uma propriedade do componente nested. Bem suave. Não tem... Cara, nada misterioso. Já está criado aqui uma propriedade, tá bem? Acabou. Agora, se eu quiser deixar valores padrões, é só vir aqui e iniciar com valor padrão, tá bom? Então, se eu quiser deixar valores padrões, eu posso vir aqui, deixar o padrão. Aqui eu não precisaria estar passando essa prop, porque eu já coloquei lá dentro como um default, um padrão.
Então se eu não passasse, tudo certo. Caso eu não tivesse deixado nada aqui, não estou passando nada. Criei aqui, estou precisando usar ela aqui, ela é undefined, beleza? Ela não foi definida. O Emanuel falou que acha o view mais maduro, sólido no mercado de grandes empresas. Essa reatividade dispara quando qualquer variável que tiver dentro dela muda. Exatamente, quando tiver dentro da reatividade, qualquer coisa que mudar dentro dela, a reatividade ele vai ser disparado novamente. Vamos lá, agora como que funcionaria para eu passar múltiplas propriedades usando uma ideia de spread props? Legal, aqui que a gente vai ter aqui? A gente tem várias exportações das propriedades aqui, legal? A gente tem alguma coisa aqui que está reativa, e aqui tem o uso de todas essas propriedades, show? Aqui a gente está usando como? Passando cada uma delas dessa forma, beleza? Só que se você criar um objeto mantendo cada um das suas propriedades com o mesmo nome que existem das propriedades que vão ser usadas aqui, ou seja, name, speed, website é o mínimo que precisa ter, name, speed, website, então nós poderíamos facilmente fazer um spread do seu objeto e ele já mapeia certinho. Name, speed, website, que são as coisas fundamentais, só que a version também é passada aqui. Tranquilo? Bem legal. Isso daqui para você poder usar menos código no caso, a coisa fica mais legal, tá bom? Vamos lá. Você pode precisar passar todas as propriedades para um componente, incluindo aquelas que não foram declaradas no export. Você pode fazer acessando o $prop directory. Is not generated command. Ou seja, tem uma maneira desse $props para você acessar direto a propriedade que foi, sei lá, vamos ver isso daqui? Vamos colocar aqui um dev. Mike, por exemplo, tá? Eu tô passando ela para lá e aqui eu poderia estar usando props dev, tá bem? Poderia estar usando aqui. Entretanto, é uma anotação que está em alerta do tipo, tá, isso não é recomendado. Dá para você fazer isso? Dá, mas isso fica difícil para o Svelte otimizar em alguns casos, tá bom? Em alguns casos raros vai ser difícil do Svelte otimizar. Então, apesar de existir essa opção, pode ver que ele só deixa como uma notinha ali, ele não escreve, ele não mostra que isso é possível, senão essa notinha ali, tá bom? De rodapé. Muito bem. Agora, a gente vai entrar na parte lógica. O que a gente já viu até agora, pessoal? A gente já viu a introdução, os componentezinhos, já vimos reatividade, já vimos as propriedades, e agora a gente vai para a parte lógica, que é uma parte muito legal do template do Svelte. Como que funciona isso, né? Como o HTML não existe a parte lógica, eles trouxeram uma ideia aqui do Svelte ter alguma coisa meio que lógica direto na parte do HTML para você não precisar fazer tudo na parte do script. Legal? O que seria isso? Nós temos aqui um if, por exemplo. Apesar de a gente estar usando um if ternário aqui, a gente poderia ver outro tipo de if, que é esse que começa com as chaves e aí um hash, e a gente coloca ali if. A condição, ela fica aberta aqui, eu não preciso colocar mais nada, apenas a condição aqui que eu preciso. Essa condição precisa ser verdadeira, como qualquer if, para que ele entre nessa linha aqui, tudo bem? Aí ele vai entrar nessa linha aqui, count is greater than 10. Beleza? Aí, todo if aberto, ele precisa ser fechado com o sinalzinho das chaves barra if. Aí eu fechei o if. Quantas vezes eu clicar aqui, quando chegar acima de 10, ele avisa ali, is greater than. Beleza? Acho que isso aqui é embaixo do botão, não. É dentro do botão, não. Embaixo do botão. Beleza? Tranquilo, né? Essa é a ideia de template. A gente pode usar esse if quantas vezes a gente quiser, onde a gente quiser nessa parte do HTML. Perceba que eu não precisei usar na parte do script. Legal? O else, como que funciona? Ele é uma sequência, é uma continuação do if. Então, se eu quero usar else, eu coloco os dois pontinhos aqui, as chaves, dois pontinhos, else. Eu também teria o else if. Tudo bem? A gente já vê ele daqui a pouco. Mas aqui eu posso fazer como count is between 0 and 10. Está entre 0 e 10 ali, ó. E depois, quando estiver acima de... Olha lá, que mudou? Percebe? Então ele saiu do else e foi para o if agora porque está acima de 10. Ok? Vamos voltar? Ó, entre 0 e 10. Quando passar do 10, pronto, voltou aqui para a ideia do if. Bem tranquilo? Bem tranquilo? Muito bem. Agora, além desses carinhas da parte lógica do if, a gente também tem aquela parte lógica do for, e aí aqui a gente chama de each, beleza? Olha que legal. É a mesma ideia de escrita de um if, só que agora a gente vai ter uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então, pegando um botão desse daqui, pra gente fazer, a gente vai colocar as chaves, o hash, e a gente vai colocar o each. E a gente fala o quê? Para as cores que existem, então, imagina isso, tá? Chame de cor. Quantas vezes? Quantas cores existirem aqui? Nesse caso, estão todas as cores aqui. Então, aqui, na parte das cores, se você faz um novo set, nas cores você faz um add pink, por exemplo. Aqui você vem e espalha eles. Espalhar um iterable, que vamos colocar um green aqui. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilo. Então temos a ideia do each, e na ideia do each ainda ele está falando, você ainda poderia estar usando um index, caso você precisasse de um index aqui, você poderia só colocar uma vírgula aqui e colocar o izinho do index, beleza? E para usar o index aqui, ele só está mostrando izinho mais um, para que seja usado
o index nessa parte. Beleza? Beleza, então tem o keyed each blocks. O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é uma maneira, dependendo de algumas coisas que a gente está usando na DOM, olha só, ele vai modificar, ó, por padrão, quando você modificar o valor do each, de um bloquinho each, isso vai ser adicionado e removido da DOM, beleza? Meio que no final ali do bloco, no final do bloco, é isso que ele está dizendo, e atualizando cada valor que vai ser mudado. Isso pode ser o que você não quer. Então, nesse caso aqui específico, vamos lá. Se eu for remover o primeiro carinha, que é o Apple aqui nesse caso, ao remover, você pode notar que ficou a maçãzinha, porque ele removeu o último cara aqui, vou te mostrar de novo. Ele removeu o último cara e manteve, e removeu o texto do primeiro, sacou? Então removeu o texto do primeiro e o último cara. E às vezes não é isso que a gente vai querer, tudo bem? E por que ele está fazendo isso? Então, a ideia é, eu não quero que ele trabalhe dessa forma, que é o jeito que ele está trabalhando, e ele está falando assim, quando você for fazer um it, então, nesse caso específico, você vai querer criar um nome, que é só você pegar, por exemplo, nesse caso, existe um ID já aqui para cada um deles, ó. Nesse thing que a gente está usando aqui, e aqui onde a gente cria ele, já tem um IDzinho. Então aqui é como se eu estivesse falando assim, olha, esse bloco que vai ser criado agora, ele vai criar vários blocos, né? Esse thing aqui específico, ele já tem um ID, ele já tem um carinha específico nele. Quando você for remover você vai remover aquele carinha específico. E você não vai ficar estragando a ordem de renderizar as coisas, tudo bem? Então aqui ele vai remover o primeiro certinho. Tirou o primeiro, tirou o segundo, tirou o terceiro. Então ele não trabalha nessa ordem que ele fala que se você não coloca um nome ali, ele vai remover da DOM e adicionar lá no final de novo. Ele vai meio que ficar mexendo de novo na renderização do it, né? Aqui não, aqui ele vai tirar aquele carinha específico. É mais ou menos isso que você tem que entender dessa parte. E aqui ele tá dando uma observaçãozinha que ele vai usar um map internamente. Então significa que de fato quando você tá tirando... Isso é legal, essa informação é muito legal. Significa que quando você está dando esse nomezinho para cada elemento aqui, então ele sabe exatamente lá dentro do map qual que ele vai tirar. Ao invés de ser só um array que ele vai ter que renderizar tudo de novo e talvez bagunçar, parece um array, né? Ó, parece um array. Mas lá dentro dele, na geração desse it aqui, do things e tudo mais, o thing que ele tá gerando, vai ser internamente um map, por isso que ele consegue encontrar exatamente a referência. Outra coisa muito legal nessa parte lógica do Svelte é a ideia de você usar as promises diretamente no HTML. Ao invés de você esperar as promessas por aqui, você pode usar diretamente no HTML. Aqui ele deixa pra gente uma opção, aonde ele tá exportando uma função aqui, getRandomNumber, ele tá fazendo um fetch em algum lugar, ao qual a gente não tem a clareza onde ele tá indo, mas aonde ele tá indo, ele está gerando algum número aleatório pra gente, que pode dar certo ou pode dar errado, beleza? Aqui então a gente já criou a promessa, eu não precisei nessa promessa aqui colocar um await na frente, nem nada disso, tá? Eu só estou colocando ela numa variável porque eu vou usar ela em algum outro momento. Ó, tô usando ela aqui, por exemplo, pegando o novo número, sem o await, assim que await, o then, nada disso. Lembrando que isso aqui está retornando uma promessa. Tá bom? É importante a gente entender isso daqui. E aí, agora a gente pode usar essa ideia das promessas, esperando por elas aqui mesmo, ó. Então a gente coloca aquela mesma sintaxe do hashzinho, e aqui a gente coloca um await pela promessa, promise. Tudo bem? Então eu aguardo, dois pontinhos then, é onde eu vou continuar ela. Só que daí eu vou chamar ela de number. Assim que ela resolver, ela vai me devolver um number. Eu tô chamando de number, beleza? Se tiver erros, eu posso pegar aqui o erro e chamar de erro. E por fim, eu tenho que sempre fechar o bloquinho que eu estou criando ali, tá bem? Agora, que já existe o await ali, o then precisa continuar, e aí eu vou colocar aqui, ó, the number is number, e se tiver erro, eu posso pegar no catch aqui, p style color red, e aqui a gente coloca um message. Beleza, deixa eu só ver onde que eu tô errando aqui, ó. O espaçozinho não pode ter. Beleza. Show de bola? Então aqui, ó, nesse caso ele tá falando que houve uma falha no seu request, tá bem? No random number. Deixa eu só entender aqui, vamos pedir para atualizar. Ou generate random number, tá bem? No momento deu o erro, e é legal que já apresentou, mas eu ia tirar aqui, né, para dar o erro certeiro. A gente tira aqui, já tem o erro. Então no erro ele vem aqui, ó, error message. Beleza? Quando der certo, ele vem aqui, ó, no número. E quando ele ainda está buscando, ele fica aqui com o aguardando. Então esse é muito bom quando a gente for usar, sei lá, usar APIs, né? Às vezes a gente vai precisar usar APIs, vai precisar usar algumas coisas que usam promises. Podemos usar dessa forma aqui, direto na marcação HTML, usando as lógicas. Não precisa ser aqui, tá? Isso aqui é uma opção que você tem. Você poderia estar fazendo tudo aqui no script se você quisesse, tranquilo. Mas como você tem essa opção aqui, é bem mais interessante usá-la. A parte de eventos, a gente viu um pouquinho lá no começo, na criação dos módulos, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais dos eventos. Os eventos, eles são bem simples de serem entendidos. Sempre que eu usar o on, dois pontinhos, eu quero disparar algum evento. Nesse caso específico, eu quero disparar o evento aqui, né? Quando o pointer move, quando o mouse mover, ele vai executar a função handle move.
tranquilo ali, ó. E a função random move tá fazendo o quê? Tá pegando ali o evento do client X, client Y, que é a posição do mouse, e tá atualizando aqui na telinha pra mim a posição do mouse, ó. Que bacana. Bem legal, né? Temos uma maneira de usar os eventos inline. Para usar inline, ao invés de eu colocar o random move aqui, eu vou colocar um evento aqui direto. E aqui é a mesma ideia da gente estar usando uma função diretamente aqui. Então, o Mzinho poderia estar recebendo o X, que é o client X, e o Y, que é o client Y. Beleza? Funcionaria igual. Em alguns frameworks, você pode ver recomendações para evitar eventos inline por causa de performance, beleza? Particularmente dentro de loops. Esse aviso não se aplica ao Svelte. O compilador do Svelte sempre fará a coisa certa. De qualquer forma que você tenha usado, seja ele aqui, que a gente não precisou mais usar esse daqui, né? Nesse caso, poderíamos ter apagado. Ou seja ele colocado aqui, mesmo que esteja dentro de um loop, não tem problema. O Svelte sabe fazer a coisa certa. Bacana? Muito bom. Vamos lá. Event Modifiers. Dentro de eventos, o que seria um Event Modifier? Existe aquela estratégia, quando você vai submeter um formulário, por exemplo, que a gente sempre coloca um Prevent Default no formulário, né? Que é para o formulário não atualizar a página. Aqui você consegue usar alguns carinhas, aqui alguns modificadores que ele chama, direto dentro da chamada do evento. Então, nesse caso do clique, por exemplo, eu posso falar que esse clique, ó, aqui é um clique sempre, ó. Clique sempre, tá vendo? Eu posso falar aqui usando um modifier chamado once, que é que clique uma vez só. Então, quando ele clicar uma vez, depois não vai funcionar mais, só uma vez. Então, alguns modifiers que tem esse Prevent Default, que eu falei do form, tem Stop Propagation, que significa que é aquele que vai pegar só um elemento, não vai pegar os próximos elementos dentro dele, nem nada disso, vai pegar só um, e assim vai, você vai ter um monte de outras opções aqui para usar, tudo bem? E você pode usar mais de um modificador, sempre usando essa barrinha, colocando o próximo modifier que você quiser ali, etc, etc. Bem legal também, uma maneira simples de você continuar os seus eventos e escrevendo seus eventos. Agora a gente tem uma ideia de eventos dos componentes, que seria esse Dispatch Events. Dispatch seria mais ou menos como uma central onde você está disparando alguma coisa. Eu gosto de imaginar a palavra mais perto do português, mesmo que não faça sentido, tá? Então dispare. Eu não sei se faz sentido ou não, mas o que esse daqui está fazendo? Vamos lá. A gente está chamando aqui dentro do nosso inner Svelte, a gente vai importar o Create Event Dispatcher de Svelte, beleza? Então esse Create Event Dispatcher, só ver aqui se eu tô from, beleza. Então o que esse cara faz? Esse daqui é o responsável por criar vou chamar dessa forma, tá? Disparador. Depois vocês aí, pessoal do inglês, pode me ajudar aí, qual que é o nome correto disso. Mas eu gosto de chamar o nome mais aportuguesado possível, porque na minha cabeça é pra fazer sentido, por isso que eu gosto de ensinar dessa forma, que faça sentido. Então esse é o cara que vai ser o disparador do evento, tá? Create Event Dispatcher, beleza? É esse dispatch aqui. Então note que todas as vezes que eu clicar nesse botãozinho, Say Hello, ele vai rodar essa função e essa função irá disparar a mensagem que está contendo um texto hello. Disparar para onde? Para o seu papaizinho, beleza? Então aqui no papai dele, no inner, a gente vai linkar, ele vai ouvir a mensagem, ainda que o on não signifique isso, tá? Mas imagina que é on de ouvir a mensagem, message. Ele vai ouvir a mensagem e ele vai fazer alguma coisa quando essa mensagem chegar aqui. Ele vai fazer o handle message, tudo bem? Então quando chegar aqui, por causa dessa linha que está ouvindo o que está disparado lá dentro do botão, quando chegar aqui ele vai rodar essa função aqui. Show de bola? Mas eu quero que você eu quero só que você consiga entender o link entre uma coisa e outra. Apesar dos nomes serem nomes que têm o seu sentido, eu gosto de dar alguns sentidos diferentes, só para que a gente possa entender. Ah, expeditor é a tradução. Beleza, diferente. Expeditor. Enfim. Prefiro o disparo e o onde ouvir, e aí as coisas estão linkadas. É só isso que a gente precisa entender aqui. Como que uma informação dentro de um filho, ela é jogada lá para o pai, através dos eventos, nesse caso de Dispatch Events, beleza? Essa é uma das maneiras. Aqui ele está falando que você também pode tentar mudar o nome do evento, caso você queira, só para você ter a clareza. Vamos supor que esse evento que ele vai disparar aqui, ele seja greet, beleza? Se esse é o nome, aqui não é message, aqui é greet, para que você tenha a clareza da onde é que ele está juntando as coisas. E aí o pessoal já está falando dispatch ou envio, despacho, os nomes são diversos, né? As traduções são diversas. Tudo bem? Agora a gente tem uma ideia, essa daí é a ideia então do dispatch. A gente tem uma ideia de event forwarding. Forwarding seria algo como ir para frente, alguma coisa assim, tá? Bom, diferente dos eventos da DOM, os componentes eles não fazem bubble. Bubble seria não só ir para deixa eu imaginar aqui, ele não vai só para o
pai, eu sempre confundo bubble com, tem outro nome. Então ele não vai só para um lugar, ele iria para múltiplos lugares acima. Vamos pensar dessa forma. Vamos ver se é isso mesmo, tá bom? Porque eu sempre confundo, porque tem o ir para cima em vários níveis e tem o ir para baixo em vários níveis. Vamos ver qual dos dois que é aqui. Bom, então se você quer ouvir um evento que está mais fundo no componente, é exatamente isso. Bubble tem essa ideia de bolinhas indo para cima. Tá? Então se o componente ele está mais fundo do que esse que a gente viu, a gente tinha visto o inner. Vamos ver como que é agora. O app, ele está usando um outer e o outer está usando o inner. Então nesse caso específico, a gente vai ter que fazer um event forwarding. A gente vai ter que usar uma estratégia de ficar fazendo esse evento chegar até onde a gente quer lá em cima no componente. Tudo bem? Então como que vai funcionar isso aqui? Ó, uma maneira de não resolver esse problema seria usando o dispatcher aqui no outer svelte. Então aqui ele está dizendo que é uma maneira de resolver, né, que nós poderíamos resolver. Eu não sei se mais pra frente ele vai falar de alguma outra forma. Por que ele tá falando um code aqui meio que em itálico, não sei muito bem. Tá, mas uma maneira que nós poderíamos resolver é criando aquele dispatcher que a gente tinha feito. E a gente vai começar o dispatcher aqui no outer, beleza? Então vamos lá. Import create dispatcher event, ao contrário. Create event dispatcher from svelte. Beleza. Então aqui a gente puxa o cara, daí a gente cria um dispatch. Cadê? Ah, não tá funcionando o tab? Tá bom. Aqui a gente cria um dispatch, create event dispatcher. Nossa, parou de funcionar aqui as coisinhas. Então vamos na mãozinha. Tá? Create event dispatcher. Aí a gente vai criar uma function forward event, não tem tabs. E a gente faz o dispatch da nossa mensagem, nesse caso, enviando o event detail. Beleza? E aqui no inner nós vamos fazer um on message forward. Então forward ele tem essa questão de manda pra frente. Ele tem mais essa... Tô tentando trazer uma tradução mais pro português para que você possa entender o que é que ele vai fazer. Então é mais ou menos assim. O outer ele tá no meio do caminho. O app tá chamando o outer. No final, ele quer a mensagem do handle message aqui para o app. O outer está no meio do caminho, então ele está pegando algo do inner e só jogando para frente, forward. Joga lá para o próximo cara, deixa que o próximo cara se resolva com isso. Aqui é a mesma mensagem que já foi criada antes, então essa é uma das maneiras que ele falou que nós poderíamos resolver isso e a mensagem consegue chegar até aqui no app. Tá? Então é isso passando para frente. Então aqui ele está falando, mas isso é muito código para escrever. Ah, legal. Então nós poderíamos resolver dessa forma, mas isso é muito código para escrever. Então o Svelte vai dar um shorthand equivalente, que seria o onMessage Event Directive. Então ele está falando que no outer, ao invés de eu criar tudo isso daqui, tudo bem? Ao invés de eu criar tudo isso daqui, eu posso simplesmente colocar onMessage. Ele já entende que é esse dispatch de message que ele está pegando e ele já entende que é para fazer o forward, que não vai acabar aqui. Ele entende que isso daqui ele tem que mandar para outro lugar já, que seria, no caso, para cá, porque aqui acabou. Então todos os componentes que estiverem no meio, eles vão só colocando o onMessage, aí vai fazendo esse bubble, que é as coisas indo para cima, até chegar no pai que ele precisa. Gostei. Muito bom isso aqui. DOM Event Forward, essa parte de eventos, agora a gente pode entender outra coisa. Se nós, o que ele está falando aqui? DOM Event Forward. Event Forwarding works for DOM Events too. Ah, tá, legal. Então aquilo a gente estava falando dos forwards dos nossos próprios eventos que nós estamos criando, mas pode funcionar também para eventos da DOM. Então nesse caso, o que nós temos? Nós temos um botão, certo? E no botão nós temos um clique do handle. Então aqui nesse botão eu preciso passar um onClick. Significa que eu cliquei nele. Interessante, olha que massa isso aqui, gente. Significa que eu cliquei nele e aqui ele está percebendo o clique que houve lá dentro. Já que teve um clique lá dentro, ele vai tratar esse clique aqui fora. E aí tem um somzinho. Vocês estão ouvindo o somzinho? Eu tô ouvindo e é muito bom. E é muito engraçado. Cara, isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Então significa o quê? Que alguma parte da minha lógica poderia estar vindo no componente pai, certo? Enquanto houve ações no meu componente filho. E lá no componente filho eu só fico distribuindo as ações direto da DOM. Pô, cara, foi o clique no botão. Aqui no pai, ele vai ficar percebendo o clique desse botão aqui. Gostei. Beleza. Então o que a gente já viu até agora, pessoal? A gente já viu a introdução de componentes, vimos reatividade, como é que funciona toda a ideia de reatividade, propriedades, a parte lógica do template, vimos a parte de eventos, tem bastante coisa de eventos que a gente viu. Agora a gente vai ver a parte do binding. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Boa, tamo indo bem. Então a parte do binding é aquela ideia que eu tava explicando para vocês no começo, o que significa binding, para que você possa entender. Binding é como se fosse algo conectado. Uma coisa está conectada a outra, colada a outra. O que é que está colado ao quê? Sempre que eu mudar um texto aqui, ele precisa reagir a essa parte. Mais ou menos isso. Para que isso aconteça, eu posso avisar que o meu valor ele está em bind. O que é bind? O meu valor de nome, ele está ligado, pensa dessa forma, conectado à variável name mesmo.
e toda vez que eu mudar alguma coisa no input, por ele estar com essa conexão, vai refletir em outro lugar da minha aplicação. Tudo bem? Show de bola, né? Isso é bem legal. Isso aqui eu lembro que isso é uma das coisas muito simples do Angular 1, que tinha no Angular 1, tinha no Svelte, que eu gostava muito do Svelte, e quando eu fui aprender React, eu falava assim, não é possível que uma coisa simples dessa não é implementada no React. No React não existe essa parada de bind. Existe a parada de você criar o seu próprio. Você tem como você criar, obviamente, mas não tem uma parada nativa dele. Você tem que chegar e criar essas coisas. Beleza? Então tá, vamos lá. Para inputs numéricos aqui ele tá falando. Então na DOM, como tudo é uma string, pode ser um problema quando você está trabalhando com números, né? Como que você trabalharia com números nesse caso aqui? Cara, mas não tem segredo nenhum. É só você colocar o bind direto nos valores. Não tem segredo. É só colocar aqui, ó. Bind. O que acontece? Aqui são números, beleza? Tá sendo o valor numérico, mas ele faz todo o tratamento para você certinho. Show? Ó, se liga que isso daqui são números, né? Tá se fazendo cálculo de números. Ó, tranquilo. Ainda que seja strings nessa parte do nosso HTML, mesmo assim o bind tá entendendo que é para manter os números que existem aqui, e é ele que tá fazendo o cálculo pra gente ali, normal, como se fossem números e não como se fossem strings. Legal? Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Checkbox inputs, né? Os checkboxes são utilizados para fazer eventos de toggle, né? Ou seja, quando eu clicar aqui, ele tem que avisar, ele tem que dar um jeito de avisar que já foi clicado. Então a gente pode simplesmente usar o bind para avisar que já foi clicado aqui, ó. Bind, é isso. Ao fazer isso, já está entendido, beleza? O input já entendeu. E aí o que a gente está usando aqui? Uma variável, que ela está no momento falso, e a gente está usando a ideia da lógica. Ora, se não está marcado, né? Se não está em yes, apresenta essa opção aqui. You must opt. Ó, you must opt. Se sim, thank you, we will bombard you. Tranquilo, né? Não precisa pegar o onChange, né? Bem legal. Bom, também podemos usar o bind para a ideia de selects, para os elementos select. Mais uma vez, ele está de uma maneira simples, mostrando para você, existem umas questões aqui, existe um handle submit para você colocar. No select, ó, quando ele for mudado alguma coisa, ao invés de você colocar um onChange, alguma coisa assim, é só colocar o bind no value. Colocou o bind no value, já sabe que o valor está sendo alterado. Beleza? O que foi selecionado? Já se sabe o que foi selecionado. Tá bom? E ó, porque a gente não iniciou um valor de selecionado, o bind vai colocar o valor padrão, que seria o primeiro item da lista. Ao fazer isso, deixa eu até resetar aqui então. Então nesse primeiro momento tem um waiting. Se eu colocar aqui não está funcionando nada. Show de bola? Então se eu vier aqui no bind, ao colocar ele, automaticamente ele já seleciona o primeiro carinha. É por padrão, ele já deixa o primeiro carinha. Então tenha cuidado com relação a isso, porque às vezes você não vai querer esse comportamento. Existe a ideia de você agrupar os inputs. Por quê? Dependendo do tipo de input, ó, o size aqui nesse caso, eles são 3 tipos, mas é para você escolher só um size, e os flavors você pode escolher mais de um flavor, nesse caso aqui, né? Eu acredito eu. Vamos ver se é isso mesmo. Então o que acontece? Quando você tem agrupamentos de input, a ideia é você usar o bind group usando o nome que você está usando. Então vamos vir aqui, ó. Nos radios, então, a gente está fazendo 1, 2, 3 como números, e a gente vai criar cada um desses labels aqui, 1, 2 e 3, beleza? E o nome dele é scoops. Então nesse caso eu vou fazer um group, um bind group, e o group vai receber o mesmo nome que está no names ali, ó, scoops, tá bem? Ao fazer isso, de certa forma, diz que já está funcionando a ideia do bind group do scoops, beleza? E aí no flavors, fazer o flavors agora, bind group, isso aqui é flavor. Ok, isso aqui deveria fazer alguma coisa na nossa interface ou não? Flavors, gente, com S, perdão. Ah, agora sim. Ó, você pediu 1, 2 ou 3 scoops com raspberry, mint, choc chip e cookies and creams. Can order more than flavors than scoops. Beleza, beleza. Tranquilo? Suave. Então vamos lá. Próximo, além do grupo inputs, nós temos o select multiple. Assim, quando a gente quiser fazer então um múltiplo select. Deixa eu só ver aqui, cadê? Então, aqui ele está pedindo para a gente mudar para cada um dos cookies, chips, etc. Aqui a gente muda para select aqui fora, um select do tipo múltiplo, fazendo um bind do value. Aqui são os flavors e a gente fecha o select depois do it, select. Tira-se o label, ou aqui você pode tirar toda essa informação aqui, e ele fala que nós precisamos apenas, deixa eu só fechar o select certinho ali, nós só precisamos do option, colocando aqui o flavor. E esse caso ele está explicando pra gente o seguinte: como o valor, esse valor aqui é o mesmo nome que vai aparecer aqui, então tá tudo certo, né? O valor e nome são a mesma coisa, então eu posso fazer o option dessa forma, não preciso criar o value, não preciso criar label, essas coisas, tá tudo certo. Aqui, usando o nosso shift, eu posso selecionar múltiplos assim, ou control, né? No caso, command no Mac, para
selecionar mais valores ali. Legal? Múltiplos selects. Com text area, muito semelhante também, questão de bind. Pessoal, acho que isso é mais do mesmo. Já deu para entender que a ideia toda é bind. Bind, value, coloco o value ali. Então tudo que eu colocar aqui, lista, beleza? Tá tudo certo. Vamos ver? Head. Pronto. Nesse caso aqui é um editorzinho, é um mini editor de Markdown que ele tá criando aqui pra gente. Show de bola? Uau! Chegando no final, pessoal, quase no final, né? A gente vai falar um pouquinho de ciclo de vida agora, do Svelte, como que funciona o ciclo de vida. Então, cada componente ele vai ter um ciclo de vida que vai iniciar quando ele é criado e quando ele é terminado ele vai ser destruído. Então, existem algumas funções que ajudam a gente a executar alguma coisa em determinado momento da vida dele. Então, a gente tem no caso o onMount, que é no momento que ele é iniciado. Então, assim que ele vai que o componente é renderizado na DOM, ele executa esse onMount. Nesse exercício nós temos um canvas, então, que ele vai querer colorir esse Szinho do Svelte aqui. Sempre que a gente precisar, assim que o componente tiver renderizado, a gente vai poder importar aqui o onMount from Svelte. Felipe, devem ter copiado o React mesmo. Então, onMount, os atalhos, os tabs não funcionam aqui. onMount, coloco aqui uma função que vai ser executada, tudo bem? E aqui ele fala tudo que a gente precisa fazer nesse exercício, que é pegar o canvas com document query selector canvas. Depois disso, será que vai funcionar o tab agora? Que estranho. Agora funcionou. Ok. Então, vai pegar o contexto do canvas, get context 2D, show. Vai fazer um request animation frame, criando uma função, dando nome para ela, function loop. E aqui você vai fazer um request animation frame, chamando a loop novamente, sempre se desenhando aqui no context, sempre desenhando alguma coisa. Deixa eu ver o que está errado nesse momento. Nós temos a função do onMount vindo do Svelte, beleza? Temos o canvas, que é o selector canvas. Temos o contexto, get context 2D, request animation frame, function loop, request animation frame, achei o errinho, pronto. Aí então o que ele tá fazendo? Ele fica rodando em loop, né, essa request animation para ele ficar colorindo esse carinha aqui pra gente. Que momento? O onMount, depois que ele é renderizado na DOM, ele executa esse cara aqui pra gente. Tá bom? Beleza. Até aqui, muito legal. A gente consegue ver as cores, mas existe um problema que o loop ele vai continuar mesmo depois do componente ser destruído. E para resolver isso, no onMount nós podemos retornar uma função. Então, retorna uma função e essa função sendo retornada, a gente avisa o que a gente quer que ele faça quando ele for destruído. Cancel animation frame. Então, aqui ele vai, quando o componente for destruído, então ele roda essa daqui. Essa é a opção. Então, com o próprio onMount, a gente cria o início e o fim da aplicação. Beleza? Então, nós falamos aqui, nesse onMount, nós falamos de 2 momentos do ciclo de vida. A criação e a destruição do carinha. Agora, existe um momento antes de ser atualizado e depois de ser atualizado a DOM. Tudo bem? Esses juntos aqui podem ser importantes para a gente poder trabalhar com coisas que são mais imperativas, que a gente não conseguiu fazer só com state driven, beleza? E nesse caso tem esse Elisa chatbot, que ele está sendo ruim de ser usado por causa que ele fica sempre scrollando. Deixa eu ver. Teste. Então o que acontece? Sim, escrevi um teste e aí o scroll tá lá para baixo. Please go on. You are real. Ó, sempre que eu escrever alguma coisa, o scroll tá ali paradinho. Então o que acontece? Nesse caso específico eu posso observar o seguinte: que momento que seria legal a gente fazer o scroll? Então antes de atualizar e depois de atualizar, nós temos informações necessárias para a gente poder entender para que esse scroll seja feito sozinho pra gente. Tá bem? Imagina dessa forma. Então ele começa mostrando aqui pra gente, nós vamos ter uma variável chamada autoScroll, ela começa como false. Antes de atualizar, a gente precisa fazer alguma coisa. Se tem essa div, o que é essa div? Deixa eu ver, tá? Tá cada comentário como comentário. Bind this, tá aqui, ó. Bind this div. Beleza, esse é o chat, né, no caso, né? Então tá, então se tem o chat, nesse caso específico, a gente vai pegar uma const scrollable distance. Qual que é a distância do scroll aqui? Então pega a div, pega o tamanho que tá essa div e diminui o tamanho que existe aqui do offset height da div. Beleza? E aí, o autoScroll, que é a variável que a gente criou, a gente vai pegar a div scrollTop. Se o scrollTop for maior do que a distância que nós queremos fazer, menos 20, então vai ser positivo, vai ser verdadeiro esse autoScroll. E aí, se esse autoScroll for verdadeiro, aqui na parte do update, autoScroll, ele entende, opa, é para eu fazer o scroll automático. Então pega a nossa divzinha e faz ela mover, e faz ela fazer aqui top to 0 e div scroll height. Beleza? Vamos ver? Teste. Tá ali. Automaticamente, então, ele vai movendo o scroll pra gente. Do you feel strongly about discussing such things? No. Why not? Shut up.
Tá bom. Então, funciona de uma maneira legal aqui. Porque a gente está antes de atualizar. Veja, cada vez que eu escrever uma mensagem, vamos entender bem o ciclo de vida. Cada vez que eu escrever uma mensagem, vai atualizar a minha tela. Então, antes de atualizar, deixa eu ver se eu preciso fazer o scroll. Opa, foi antes de atualizar, precisa fazer o scroll. Vai ter colocado a mensagem lá, então agora sim faz o scroll. Já atualizou, faz o scroll. Tranquilo? Tranquilo, né? E existe mais uma parada do ciclo de vida que é o tick. O tick, a função tick, ela é diferente das outras funções de ciclo de vida, que você vai poder chamar então esse tick a qualquer momento, não só quando o componente for inicializado. Ele vai retornar para você uma promessa que vai resolver assim que os estados pendentes forem alterados e forem aplicados pela DOM ou imediatamente se não existir nenhum estado pendente ali. Tick significa como um tiquezinho de um relógio, os segundos do relógio, é isso que significa mesmo, tá? A ideia para passar é essa, é a ideia que eles querem passar, que tipo, a cada momentinho a sua aplicação, ela vai estar acontecendo alguma coisa. Então, tick cara, ququando vai acontecer alguma coisa, você pode reagir a isso usando a função tick, beleza? Bom, vamos lá. Então, quando você atualiza um componente, um estado lá no Svelte, ele não vai atualizar a DOM imediatamente. Ao invés disso, ele vai esperar a próxima microtarefa para ver se existe alguma outra mudança para ser aplicada, incluindo em outros componentes. Fazendo isso, então, vai evitar trabalhos desnecessários e vai permitir com que o browser possa fazer uma sequência de coisas mais eficientemente, né? De uma maneira mais eficiente. Então você vai poder ver esse comportamento nesse exemplo, selecionando um range aqui no text area. Então o que ele está fazendo? Se eu selecionar aqui e ele está falando para eu hitar tab, o que acontece? Quando eu faço isso, o mousezinho, o scrollzinho do mouse, a agulhinha do mouse, como é que é o nome disso? Esse carinha do mouse, ele tá indo lá pro fim, ó. Quando eu faço isso, ele aumenta o texto, mas ele vai lá pro fim, ele não fica aqui com o texto selecionado, é isso que ele tá dizendo. Então, como que a gente vai poder resolver isso com o tick? Vamos lá, a gente vai importar o tick. Deixa eu entender isso aqui também, eu também quero entender o que está acontecendo aqui. Svelte, seleciono o texto, tal. Ao rodar isso imediatamente, antes da gente fazer o Selection Start, Selection End, no Random Key Down, então vamos lá, no Random Key Down, então quando eu der, se não for tab vai retornar, mas se for tab não vai fazer nada, vai pegar qual que é o Start e o End desse carinha, Start e End, beleza. Vai fazer o Replacement, Uppercase, Replacement, beleza. E aí, mantém, isso aqui seria mantém a seleção, legal. Isso aqui seria para manter a seleção, mas ele não vai manter a seleção porque a DOM ainda não foi atualizada com essas informações. Então ele não sabe qual que é a seleção que ele vai manter, depois ele vai acabar jogando carinha pro final, entendi. Então quando eu coloco um await tick, o que ele vai fazer? Faz o seguinte, ó, presta atenção, manda todas as informações, atualiza essas informações aqui, e depois disso daqui, depois de você ter atualizado a DOM, aí você vai pegar e vai manter essas informações, seria isso, né? E aí o texto fica ali. É isso que vocês entenderam também? Comente. Aí o texto fica selecionado ali. Alright? Bom, chegando agora sim no finalmente, parte final então do nosso estudo de Svelte. A gente está estudando agora sobre Writable Stories, a gente vai estudar sobre os stories, e essa ideia aqui é a ideia de gerenciamento de estado no Svelte. Esse gerenciamento de estado, ele é bem bacana, eu particularmente gosto muito dessa maneira que é feito. Vamos lá, então o que acontece? O gerenciamento de estado, ele vem mais para uma ideia do tipo, eu tenho múltiplos componentes e eu preciso compartilhar informações entre esses componentes. Esse é o resumo da ópera. Para eu não ficar passando as informações para dentro, puxando ela e fazendo todo esse jogo, a gente pode usar uma ideia de gerenciamento de estado. E no React, o gerenciamento de estado funciona da seguinte forma. Essa parte de store aqui, a gente pode usar esse writable para criar, nesse caso aqui, uma const chamada count. E aí a gente transforma ela em writable e esse count ele está valendo 0. Tudo bem? E eu estou exportando isso para usar em outros lugares. Eu posso usar ele, importando aqui. Estou importando o count do store, beleza? E aqui, se eu quiser apertar mais e menos, dar reset, etc., não está funcionando. Em cada um dos componentes que eu tiver, por exemplo, o do incrementador, que vai ser um botãozinho de mais, eu posso estar com o count aqui e simplesmente pegar o count e bater um update. Existem algumas funções básicas nessa store aqui, tá? Nesse countzinho, funções básicas. Vai ser o update, vai ser o set e vai ser a outra que a gente vai ver daqui a pouco. Então, no update, eu vou rodar uma função aqui dentro para eu atualizar o carinha. Pegando-se aqui o valor do momento, vamos pensar dessa forma, e retornando, quem sabe, o valor do momento mais 1. Então, sempre que eu clicar em mais, já está resolvido. Cara, é mágico dessa forma. Mesma coisa aqui. Eu vou pegar o count, vou dar um update, eu vou falar aqui no n, eu quero retornar o n menos 1. Então, aqui eu tenho mais e eu tenho menos funcionando de uma maneira sublime. E no reset, a gente vai pegar o carinha, o count, e vai colocar o valor fechado, set, coloca o valor como 0.
Então, sempre que eu clicar em Reset, 0. Cara, isso aqui é mágico, tá? Isso aqui é mágico. Se você já trabalhou com gerenciamento de estado no React da vida, se você já trabalhou com Redux, se você já trabalhou com o próprio do React, qual que é o padrão? É Context API. Você criou um monte de coisa para isso aqui funcionar. Aqui não, cara. Aqui é isso aqui, é exportado. Você usa ele aonde você quiser, do jeito que você quiser, a vida que segue. E aqui tem uma coisa a mais, que eu acho que ele vai mostrar aqui. Deixa eu ver se é aqui que ele vai mostrar. Tá, chegou o lugar. Acontece que sempre que você fizer alguma coisa aqui de verificar o valor sendo mudado, eu não sei se você pode notar que você criou uma variável aqui, você usou o subscribe. Essa é a terceira função que existe. Então é o update, set e subscribe. E também tem mais outra que vai ser você tirar o subscribe, mas tudo bem. Então o que acontece? Quando você criar então o componente, estiver usando o carinha, você precisa fazer um subscribe para atualizar a variável que você está usando ele. Tudo bem? Então aqui é uma maneira de você ficar verificando essa variável count, fazendo a ligação entre ela e esse carinha que você criou aqui. Tem esse jeito. Você teria que fazer num determinado momento a destruição dele, aí você tem o onDestroy apenas para você tirar ele, ok? Aí você vai fazer o unsubscribe, você vai tirar essa conexão que você criou. Isso é para você poder trabalhar com a memória e tudo mais. Por que eu tô pulando essa parte muito rápido? Porque o mais legal, cara, do Svelte é isso aqui. Você não precisa de nada disso daqui, ó. Nada disso aqui, tá bem? Não vai precisar de destroy, não vai precisar criar tudo isso, não precisa dessa variável extra. Você pode simplesmente usar um dollar count aqui e acabou. Esse aqui é o uso específico da sua store. Você está usando ela como, no caso, leitura de todas as coisas reativas que estão acontecendo nesse momento. Acabou. Ó a alegria. Alegria e ousadia. Olha a simplicidade disso. Existe essa estratégia? Existe. Você precisa fazer o subscribe, unsubscribe, destroy, etc. Mas eles falaram assim, cara, tem um jeito mais simples ainda. Coloca só esse dólarzinho aí e acabou. Então, o Svelte, ele recomenda que você não crie variáveis com o dólar. Não faça com o prefixo dólar, tudo bem? Porque ele vai ser uma palavrinha, um caractere reservado do Svelte para que possa entender estados no Svelte. Show? Esse é o Svelte 4. Eu já vi aí um print, até o criador do Svelte, mostrando que no Svelte 5, infelizmente, a gente perdeu essa vida que o Svelte trazia pra gente. E vai ser um pouquinho mais complexo, já trazendo um pouquinho mais dessa complexidade de Vue e React, que eu não sei porque que o pessoal gosta disso. Mas enfim, eu vi o vídeo do cara, o cara explica no vídeo, tem o seu motivo, mas pra mim não faz sentido. Mas vamos lá. Readable Stars agora. Então essa a gente acabou de ver um writable. Significa que a gente pode escrever na store, a gente pode ficar modificando os valores, mas nem sempre. Às vezes a gente quer só mesmo ter um valor, ele é fixado, esse valor, ou ele tem toda uma lógica dentro dele, mas eu não vou poder mudar essa lógica. Só lá na store que essa lógica vai ser mexida. Então nesse caso específico aqui, ele está criando um timerzinho, alguma coisa que vai mostrar o tempo, né? E o que ele está fazendo? Então na hora de criar o readable, ele já começa com o valor de date aqui, e ele tem uma função start e uma função stop. Perceba que é uma função start, show, que retorna uma função stop. Então aqui vem o setup inicial, por exemplo, um interval, um set interval, que ele está fazendo ali de set new date. Onde que está faltando o set aqui? Está aqui o set. Beleza, ele está pegando ali. E fazendo isso a cada 1 segundo, certo? E aí na hora de retornar, clear interval. Provavelmente, esse é o momento aqui que ele vai... Momento do ciclo de vida lá que ele destrói alguma coisa, deve ser isso. Anyway, só ver um negócio aqui. Beleza. Então nesse caso, ao iniciar a store, sempre que ele está iniciando a store, beleza? Do tempo aqui que ele está pegando, show? Ele está pegando o tempo inicial e é só readable, eu só consigo ler esse tempo, eu não consigo mexer nele, tudo bem? É só isso que ele está dizendo. Existe maneira de você fazer stores derivadas, que significa você pegar e criar uma outra store baseada numa store que já está criada. Então aqui você tem uma store toda criadinha, aqui você tem uma store toda criada, e aí você vai querer derivar dela, que já está criada, que é esse time aqui, e para derivar dela, você vai pegar qual que é a store, e aí você vai criar uma funçãozinha usando a store agora, e nesse caso, para usar especificamente, ele está fazendo um math round, pegando o time, ou seja, está utilizando a store do time, start, dividido por 100. Então, ele está usando a derivada nesse elapsed. Ele está exportando essa, e aqui está sendo usada, ó, cadê ela? Aqui, ó, está sendo usada aqui. Então a gente importa, né, da store, e usa ela aqui. Bem tranquilo também, ou seja, ao invés de eu criar toda uma nova store, que vai funcionar mais ou menos com a mesma ideia, nesse caso aqui é a ideia de tempo, eu preciso de um tempo para ficar mostrando esse tempo passar e etc. Beleza, ao invés de criar tudo do zero, eu posso só fazer uma derivada, ou seja, eu vou puxar as mesmas referências e continuar dali, tá bem? Show de bola? Não entendi porque não teve um exemplo count mais um. Teve, lá no começo, Frike aqui, nas primeiras, não teve? Não lembro. Custom Stores é legal para você não precisar agora ficar jogando a lógica em diversos componentes. No Custom Store você deixa tudo dentro da sua store, toda a lógica aqui dentro. Como é que funciona? Então,
você vai ter um carinha aqui, nesse caso o create count que a gente está usando. A gente vai usar a mesma ideia do writable, só que a gente tira do writable aquelas 3 funções que eu falei que são fundamentais: subscribe, set e update. E você retorna para esse carinha aqui o subscribe já, porque daí lá fora, lembra que ele vai ser usado como $zinho, então ele tem que ter essas funçõezinhas bases, como subscribe, por exemplo. Aí você adiciona outras funções aqui. Essas outras funções, elas já vão trabalhar diretamente aqui. Então, o increment, ele vai ser apenas um update, ó, update n mais 1, assim como o decrement, um update do n menos 1. Então, para que serve isso? E o reset vai setar as coisas como 0. Beleza? Então, para que serve isso daqui? Para que você não precise ficar colocando a lógica em todos os outros componentes. Apesar de que aqui, diferente do outro exemplo, que o componente de increment, decrement, etc. estava em outro lugar, daria do mesmo jeito, tá? Você poderia ter o componente todo separadinho, puxando o count, você só ia executar a função decrement no clique. Puxando o count, decrement no clique e reset. Então, para que serve isso? Para ficar organizadinho tudo dentro da sua store. Na minha opinião, isso aqui é muito bom. Eu tendo a achar que componentes que vão misturar tudo lógica no componente, na minha cabeça fica muito desorganizado o código. Quando a gente faz dessa forma aqui, para mim já começa a vir um nível de abstração e organização melhor. Que não necessariamente eu poderia deixar todas as lógicas aqui nesse create count, mas eu poderia, por exemplo, ter todas essas informações no módulo externo, e aqui eu só venho mapeando ele, e aí a camada fica delicinha. No módulo externo faço funcionar do jeito que eu preciso. Aí eu vou adaptar ele a essa store aqui, e assim a vida continua. Beleza? Gosto muito disso. E temos ainda o bind de stores. Vamos ver como que funciona essa ideia do bind de stores. Bom, se uma store então ela é do tipo writable e ela vai ter esse método set, você pode fazer um bind do seu valor, colocando então essa ideia aqui do bind. Nesse caso nós temos o input, bind do value name. Então na store nós temos o name, que começou com world, beleza? Nós temos o greeting, que é um derivado do name, que está colocando hello, nesse caso world, com exclamação. Show. Aqui então nós estamos fazendo um bind do name, significa que eu posso colocar aqui agora, isso, hello, você, tá? E para adicionar exclamation mark, vou poder colocar o onClick aqui, executando uma função, pegando direto a store, que é o name, adicionando mais uma exclamação nele. Então, hello world, show de bola? Sabendo que esse assignment de mais igual é a mesma coisa de você fazer o set, mais alguma coisa. Aí eu queria voltar no anterior então, significa que se é a mesma coisa do set, esse reset aqui, vou ter que criar de novo, mas vamos lá. Vou fazer só o update do n mais 1. Então aí que tá o lance. Eu poderia fazer por acaso. Não, mas aqui eu tô criando ele ainda. Aqui eu tô criando, tá certo. É que eu queria ver... não, nesse caso não. Aqui que eu poderia fazer um tipo count igual a 0. Não, então ele não recebe. Por que lá ele recebe? O mais igual. Por que o mais igual que ele fez lá, mais igual a 1? Vamos voltar lá? O que eu tô tentando traçar o paralelo aqui, pessoal? Que esse name mais igual a exclamação funciona, que é equivalente ao set mais exclamação. Alright, espera. Nesse caso, então vou voltar ainda mais um, calma. Vou voltar mais 2. Aqui. Então aqui, deixa eu ver se eu entendo aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Se eu venho no reset, será que eu posso fazer isso? Posso. Tá, eu entendi a diferença. Tá, então eu posso fazer exatamente isso. É porque aqui, como eu estou criando de uma maneira, né, etc., eu não estou exportando o set aqui. Pode ser por causa disso, né? Porque ele falou que tem que ter o set. Pode ser por causa disso. Vou exportar o set e o update também. Deixa eu ver se ele vai entender isso aqui. Tô viajando já, tá? Update. n mais 1, beleza. Aqui, count igual a 0. Perfeito. Aqui eu vou ter que ter exportado o set. Nossa, muito bom. Caramba, velho. Coisa linda do pai. E finalizamos, pessoal. Acreditem, chegamos no final de Basic Svelte. Fizemos um curso básico de Svelte aqui, meu Deus do céu. Mais de 1h30 de curso. Mas a gente pode fazer aqui os primeiros componentes: reatividade, props, lógica, eventos, bind, lifecycle, store. E agora eu quero fazer, agora não, mas num próximo momento eu quero fazer um projeto com Svelte. Aí eu não vou precisar ficar falando sobre esses assuntos, eu simplesmente linko para esse vídeo aqui, mas aí a gente faz projetos em Svelte agora, pra gente ver como que funcionaria essas ideias aplicadas na prática. Que bom ter você aqui. Lembre de deixar o seu comentário para somar nesse vídeo. Faça parte desse vídeo deixando o seu comentário aí. Te vejo no próximo. Um abração no Maicão. Tchau, tchau.